As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. Brigas familiares, divórcio, guarda dos filhos, repartição de bens. Todos esses temas são delicados e, quando chegam aos tribunais, merecem atenção especial. E para preencher uma lacuna importante, o direito conta com um método intitulado mediação. Como esse dispositivo jurídico pode auxiliar a resolução de conflitos? É o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a psicóloga Ana Cristina Cardoso de Mello, que atua na Vara da Infância e da Juventude e Varas de Família do Tribunal de Justiça de São Paulo. Como vai, Ana? Tudo bem? Tudo bem, Camila. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença. Do outro lado da bancada do Mentalistas, eu recebo o Dr. Flávio Goldberg, que é mestre em Direito, com uma tese especialmente em mediação. Vai falar um pouquinho mais pra gente sobre esse tema. Tudo bem, Dr. Flávio? Tudo bom. Prazer aqui estar com você. Obrigada, viu, pela presença. Antes da gente começar a falar sobre os conflitos, né, e toda a questão da emoção que envolve, né, um divórcio, uma separação, uma guarda de filhos, disputa de heranças e tudo mais, para o nosso ouvinte do Mentalistas entender direitinho, o que é a mediação, né? Qual que é a origem dessa metodologia do judiciário? Você pode explicar para a gente, Flávio? A origem da mediação é até meio discutível no início mesmo, mas mesmo se voltarmos nos tempos bíblicos, as religiões já traziam muito isso, o próprio judaísmo. Até hoje há tribunais religiosos que intermediam conflitos entre seus fiéis, e é algo que está dando muito certo e hoje em dia está muito em alta para desinflar esse nosso judiciário que está abarroado. Quando um processo chega, por exemplo, no judiciário, falando especialmente de separação, qual que é o primeiro caminho? Quer dizer, um casal decide se separar e aí a mulher vai buscar um advogado, o homem vai buscar outro. Onde é que vai parar esse caso na justiça? A mediação é uma solução alternativa de conflito voluntária, então as partes têm que estar de acordo em tentar este método de resolução. Mas hoje em dia todos os processos eles se iniciam com uma audiência de conciliação. Então sempre todos os processos judiciais eles buscam realmente a facilitação para não ter mais delongas e poder resolver com todos concordando e sendo felizes no resultado. Quando você diz que é voluntário, vamos supor, esse casal chega sem conhecer que existe, sem saber que existe a mediação. A própria justiça fala, olha, antes da gente dar prosseguimento a esse processo, vamos tentar fazer uma mediação? É isso que acontece na prática? Na prática, todo o processo judicial tem a tentativa de conciliação no início. Tá. A mediação está sendo amplamente divulgada pelos tribunais, está sendo muito propagado para que eles tentem cada vez mais alternativas, soluções alternativas de conflito, né? E que não demandam tantos custos para as partes e nem que se demore muito. E ainda tem a vantagem de não ter aquela imprevisibilidade do resultado. Então o acordo sempre é o melhor para todas as partes. Queria falar um pouquinho sobre as emoções que envolvem um processo como esse, né, Ana Cristina, do ponto de vista psicológico. Quando o casal decide se separar, por mais que as partes falem, tá tranquilo, foi um acordo, a gente decidiu que não dá mais certo, né, ficarmos juntos e tal, mas tem muita emoção ainda nesse cenário, não tem, Ana Cristina? Sim, sempre tem. Quer dizer, no meu caso, eu só atendo essas situações familiares quando o conflito não conseguiu ser solucionado, mediado nessa primeira etapa, né? Então, só vai lá no judiciário, como eu sou perita dessas questões, né? Então, quando tem uma questão muito controversa, cada parte, por exemplo, para dar um exemplo mais prático até para os nossos ouvintes, por exemplo, uma situação em que já houve a separação e eles estão discutindo a questão das visitas, por exemplo. A mãe está descontente porque a criança relatou uma situação de abuso. Ela diz que a criança relatou
que quando ela volta da casa do pai, ela está machucada e não quer mais ver o pai. Isso é uma situação muito comum. E o pai diz, por exemplo, que na verdade isso é uma invenção da mãe. A mãe está praticando alienação parental na criança, né? Então está inventando e implantando essas lembranças na criança, e que isso não é verdadeiro. Então, quando surge uma questão muito séria dessa, é aí que é determinado o estudo psicológico, no meu caso, né? Quer dizer, quando o caso chega para a perícia psicológica, em geral é porque é uma situação muito grave e as partes não conseguem conversar, e inclusive elas contam histórias totalmente diferentes, né? São versões totalmente diferentes, e é uma situação muito difícil até para os profissionais, né? Então, nesse sentido, a mediação, no nosso caso, ela pode acontecer, eu estava até conversando com o Dr. Flávio no início, explicando, durante esse processo de avaliação. Né? Não é uma situação formal como no momento da conciliação, que o casal é chamado para tentar um acordo, né, e que evite esse processo. Então, aí o processo nem chega até o momento da perícia psicológica, né? No caso, se houve conciliação, se já entrou num acordo, porque quando as pessoas se separam, muitas vezes elas se separam, mas conseguem discutir sobre todos os pontos. Quem vai ficar com a guarda, como vai ser a visita, né? Ou se a guarda, em geral, vai ser compartilhada, mas como que a gente vai fazer o dia a dia. Então, nem precisa ter processo. O divórcio é feito, a separação, o divórcio é feito, e o processo nem se prolonga. Ele se prolonga quando tem um conflito que não consegue ser resolvido nesse momento da separação e nem no momento da conciliação, não é, doutor Flávio? Isso mesmo. E aí ele se prolonga, e que pode demorar anos para ser resolvido, até para ser feita uma boa perícia. Isso eu tenho bastante experiência. Nós, profissionais, precisamos de tempo, né? Porque nós precisamos, inclusive, assim, de uma proximidade com cada membro da família, né? Para dar um exemplo, num caso desse, como eu estava dizendo, né, de uma acusação de abuso sexual de um lado e de alienação parental do outro, eu comecei uma perícia em março, por exemplo, ainda ela está em curso, nós estamos em outubro, eu não concluí. Eu já entrevistei 7 meses já. 3 vezes os pais, já apliquei teste psicológico, já vi a criança pela 5ª vez, porque precisa de um tempo até que ela crie também comigo um vínculo de confiança para revelar, se for o caso. Entrevistei os avós, entrevistei o padrasto, a madrasta, enfim. Todos aqueles envolvidos com a criança e com a situação também são chamados para nos trazer elementos que possam esclarecer aquela questão, porque é direito da criança estar com os pais, né, com o pai da visita, né, e também é direito do pai, né, então, mas precisa estar numa situação de segurança. Eu quero voltar um pouquinho mais nesse aspecto ainda, lá no início do divórcio, antes da gente falar aí de conflitos um pouco mais sérios, até mesmo explorar um pouco mais essa questão da alienação parental, que acho que deve ser um desafio, né, tanto para os psicólogos quanto para os integrantes do judiciário. Mas, doutor Flávio, na mediação, com a experiência que você tem nessa área, os casais chegam com aquela carga emocional pesada e aí é mais difícil? Tem algumas pessoas que são, que são mais maleáveis e aquelas que são mais rígidas, com a sua experiência na mediação? Como é que os casais chegam lá nos tribunais? O judiciário já tem todo um poder intimidatório, principalmente pessoas que não conhecem, até pela estrutura física dos tribunais. Então as pessoas sempre chegam muito receosas, muito nervosas, e isso instiga o embate. Então ter um bom mediador, um bom conciliador também é algo que pode facilitar para que não haja mais brigas no futuro, inclusive. E o bonito da mediação também é essa interdisciplinariedade, né? Mesclar a psicologia, como a doutora Ana falou, com o direito, nos casos de advocacia, às vezes buscando problemas na sua origem, se for o caso, pegar uma das partes, fazer uma sessão à parte com ela, descobrir o porquê desse problema e depois juntar os dois. E então acaba sendo algo que vai ser benéfico não só para essas partes, que vão gastar muito menos dinheiro, vão ter muito menos tempo e muito menos dor de cabeça, e o custo emocional de um processo longo, como também para o judiciário, que acaba
tendo menos processos que podem ser resolvidos de maneira alternativa. Antes da mediação, quanto tempo mais ou menos, assim, dá pra gente falar em linhas gerais, demorava um processo de separação, e com a mediação, quanto que se ganhou, né? O judiciário ganhou com isso em relação a tempo? Muitas pessoas sempre chegam no escritório e falam, mas quanto tempo que eu vou demorar? Quando que eu vou conseguir ter o divórcio? É muito difícil dosar isso porque depende de muitos fatores, em que vara caiu, em que setor, quais são as brigas, a criança envolvida, o Ministério Público vai ter que interferir, mas sempre foi muito demorado. Isso você não consegue resolver em questões de poucos tempos, né? Se não tem filho, até é um pouco mais fácil, você pode resolver no próprio cartório, se todos estiverem de acordo. Então, a mediação facilita muito, é inquestionável que o tempo reduz muito o problema a ser resolvido. Como se, vamos supor que o casal fique brigando e até o fim não cede e não aceita a mediação e tudo mais. Dá para dizer aí que demora uma questão de anos aí para eles conseguirem se separar? Com certeza. Se não houver acordo, se tiver criança envolvida, menos de 2 anos, não vai ter divórcio. E eu fico imaginando nesses 2 anos quanta coisa acontece, né, Ana Cristina? Até do ponto de vista psíquico mesmo, né? Das partes envolvidas. E quando tem filho deve ser mais desafiador ainda, né? Sim, e as partes sofrem muito, né? O pai, a mãe, a criança, com a situação não resolvida, né? Então é muito importante, por isso que muitas vezes essas pessoas que não aceitam a conciliação e nem um trabalho de mediação anterior, nós também utilizamos como parte do trabalho, uma certa mediação também, quer dizer, faz parte do nosso trabalho, porque nós somos uma terceira pessoa, né? Porque o que é a mediação? É um outro, um terceiro que está ouvindo, né? Está vendo o problema de fora e que pode ajudar, né? Os dois, um a escutar o outro, a entender qual é a melhor, né? Solução, qual é a melhor saída, né? Sem impor nada, mas eles próprios acabam concordando ou encontrando também essa solução como possível, né? Acreditando nisso. Então, durante o processo também, nessa fase de estudo, mesmo que os dois não se encontrem para discutir aquela questão, é possível fazer uma certa mediação. O que eu estava explicando no início, né? Você conversa com um, né? Propõe, por exemplo, uma alternativa, depois verifica com o outro, é uma possibilidade. Como esse prolongamento, né, do processo até para chegar, né, para aprofundar as questões e encontrar uma solução, acaba também trazendo sofrimento para todos, então as pessoas vão, vamos dizer, se abrindo mais para essa possibilidade e aceitando as propostas, e no final o processo pode terminar, mesmo depois de todo esse sofrimento, com um acordo, né, que foi mediado ao longo dessas entrevistas e desses contatos. Tem uma curiosidade, o mediador, ele é o juiz nesse caso? É o juiz que faz a figura do mediador, doutor Flávio? Então, a grande diferença para o juiz é que ele tem um papel totalmente neutro, né? Então, equivale até a um papel de um psicólogo, né? A neutralidade, ele não vai decidir, ele apenas faz com que entre em acordo ou não, né? Deixando bem à vontade. A mediação é totalmente confidencial, os mediadores jamais vão poder ser testemunhas dos processos, então a pessoa pode ficar bem à vontade, como se fosse num divã mesmo, vai poder soltar tudo o que quer, todos os seus bichos. Então, tem esse papel diferencial. O acordo feito na mediação, ele tem valor jurídico de uma sentença. Hein? É o mesmo que como se fosse uma sentença ali, já saem com a questão definida. Como se o acordo feito, ele tem o mesmo valor de uma sentença. Ele pode ser executado como um valor executório totalmente. Então, a validade, muita gente tem medo de qual o valor, mas e se eu perder, e se eu não gostar disso, depois ele vai lá reclamar e tal. Não, tem totalmente o respaldo jurídico, tem a lei, tem o CNJ está por trás disso, Conselho Nacional de Justiça. Então, está bem respaldado juridicamente. Tem algum caso que você se lembra que deu mais trabalho, um caso que foi mais simples, que você pode contar pra gente, de mediação, assim? Essa semana mesmo eu fui fazer uma audiência na área de família, e no início eles nem se cumprimentaram, aquilo recém-separados e uma filha menor,
e a encarada, assim, dá para ver que tá aquele alto clima de tensão, assim, emocional, carga alta, mas o outro advogado era bem flexível, o juiz também estava bem flexível, a própria promotora representando o Ministério Público por haver criança também estava querendo resolver a solução, porque sabia que seria só prejudicial para todas as partes, que eram pessoas de baixa renda, inclusive. E depois de 2 horas, assim, barraco, gritaria, acabou entrando em um acordo e todo mundo saiu feliz. Que bom, hein? Doutor Flávio, se um dos advogados também for mais rígido, aí é mais difícil esse processo, não é? De mediação? Então, na mediação seria só um terceiro neutro resolvendo isso, né? Não entra advogado das partes nessa mediação, não? Não há necessidade. Na conciliação entra, mas inclusive se há um advogado mais rígido pode sim atrapalhar. Então por isso que tem que ter aquela vontade de conciliar, né? E cada vez mais os tribunais estão entusiasmando a isso, né? Inclusive é uma audiência obrigatória hoje em dia. Todo o processo começa com a tentativa de conciliação. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. Estou conversando aqui no Mentalistas com o Dr. Flávio Goldberg, que é mestre em Direito, tem uma tese em Mediação, e a psicóloga Ana Cristina Cardoso de Mello, que atua na Vara da Infância e da Juventude e Varas de Família do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ana Cristina, uma dúvida, pela experiência que você tem, né? Hoje, quando os casais se separam, qual que é o principal ou um dos principais motivos de conflitos mesmo na hora da separação? É a guarda dos filhos? É a disputa por algum valor, algum bem material, né? A casa, o carro, sei lá, o que seja. E qual que é a principal reclamação desses casais? Então, quando chega para mim, em geral, né, o caso quando chega na psicologia, assim, você pode ter um perfil, vamos dizer, geral desses casos, vamos dizer, a criança é pequena, né? A criança é pequena, em geral é uma questão de guarda, por exemplo, que foi definida anteriormente, mas não está sendo cumprida na prática. Por exemplo, uma guarda compartilhada que não consegue ser feita. Na hora que o pai vai pegar ou a mãe, né? Em geral é mais o pai que pega para visita, a mãe saiu, ou o pai pega e não devolve no horário, né? Uma série de coisas. Ou a criança chega de maneira diferente que a mãe não aceita em casa, vamos supor. E pode ser desde uma questão simples, por exemplo, reclamações do tipo, mas toda vez que vai no pai, come pizza e salsicha, quer dizer, ele não dá alimentação direito para o filho, só que só vai para o pai no sábado, e talvez sábado seja um dia possível de se comer pizza e salsicha, né? Não é o dia do arroz e feijão. Então, coisas desde esse tipo, assim, mais simples, né? Porque não agasalha direito, porque deixa dormir meia-noite, é para pôr na cama 10 horas, então o desacordo, né, em relação à rotina da criança e tudo mais, até questões mais graves, como eu estava falando, de uma suspeita de abuso sexual, né, ou de violência física, a criança reclamando e tudo mais. Então, quando chega na fase da adolescência, às vezes tem algumas famílias com adolescentes, mas o adolescente já tem um pouco mais de autonomia, mas, em geral, o juiz sempre acaba determinando, nesses casos, um estudo psicológico. Até, por exemplo, recentemente também eu tive o caso de uma pré-adolescente, né? Então, era o pai não tinha a guarda, mas ele não estava de acordo com o comportamento da pré-adolescente, que a mãe não estava colocando o limite certo, então entrou na vara de família para uma mudança de guarda, mas no final a menina vai ficar com a mãe, então se esclareceu a questão. Então, em geral, são pessoas, o casamento, em geral, não durou muito tempo. Então, termina de uma maneira terrível, seja porque houve uma traição, né, ou até uma questão financeira muito grave. Então, sempre foram situações graves que fazem com que as pessoas não consigam mais conversar. Então, por isso que elas recorrem ao judiciário, que é o terceiro, quer dizer, o judiciário em si, ele já tem um papel de mediador. Ele é o terceiro que vai interferir lá, né, para ver as razões de cada um e definir e ter uma decisão que seja uma solução a mais justa
para a questão, né? No caso da mediação, como é que, com a sua experiência, doutor Flávio, acontece essa questão da guarda, né? As pessoas já chegam preparadas para discutir isso na mediação também, não? A guarda dos filhos. É um tema muito discutido, né? A regra hoje em dia é a guarda compartilhada, né? Como é que é essa guarda compartilhada para aqueles que estão ouvindo e não sabem muito muitas bem pessoas como ouvem funciona? guarda compartilhada e acham que tem que ser os 50% um dia sim, um dia estrito, não, um dia sim, um dia assim, não, né? hora tal. Mas é flexível, né? Tem que ver quando que o pai pode, quando a mãe pode. Para todo mundo. Por isso que é importante, inclusive, um papel da mediação. Mas a guarda dos filhos, então, a regra, se não houver qualquer caso de sinistro, como um abuso sexual ou como uma alienação parental, a regra, então, é que se tenha a guarda compartilhada das crianças. E as pessoas, muitas vezes, na hora de entrar em uma audiência, a carga emocional está muito alta, né, do conflito, e então tem aquela birra de marido e mulher, né, de ex-marido e ex-mulher, no caso, e acaba ficando um negócio muito pessoal e esquecendo que o que importa nesse caso é o melhor interesse da criança. Às vezes a pessoa não quer pagar os alimentos por birra da mulher, mas quem vai ser prejudicado é a criança. Então, esse papel do mediador de explicar, de abaixar essa tensão de conflito e explicar quem que vai ser o verdadeiro prejudicado e deixar claro que a família não adianta aqui resolver em 5 minutos e para daqui um mês ter briga de novo. Então, um papel muito bem feito vai resumir em melhorias futuras também. Uhum. Eu fico pensando, né? A criança, mais uma vez, colocada em segundo plano, né? Pelos pais. Sim, por exemplo, até voltando à questão da guarda compartilhada, quer dizer, o mais importante a se pensar é que as decisões são tomadas conjuntamente, né? É claro que a criança... O ideal é que ela tenha uma residência fixa, porque ela não tem pai, né? E mãe que pensa, bom, um dia na minha casa, outro dia na casa do outro. Ou vai ficar de segunda a quarta na minha casa, de quinta a sábado na do pai, e aí os fins de semana alternados, quer dizer, a criança... Cabecinha da criança, Nossa, qualquer né, criança e Ana? adolescente, chega uma hora que eles não aguentam mais, né? Ficam com a mochila de lá para cá, esquece aqui, ou tem um quarto no pai, o quarto na mãe. Então, é importante que tenha uma residência fixa, quer dizer, o que acontece na prática? Tem uma residência fixa, em geral, passa o fim de semana alternadamente com cada pai e vê o pai que não tem a guarda também durante a semana. Por exemplo, vai na quarta-feira, o pai pega na escola, já fica esse dia lá, dorme e volta quinta-feira para a escola. Né? Na prática, assim, eu acho que é o que mais acontece. Mas a guarda compartilhada é isso, é poder conversar e decidir qual é o melhor colégio, a gente vai matricular o curso que vai fazer. Por exemplo, o pai pode não estar com a criança todo dia dormindo na sua casa, mas pode buscar num curso de natação, levar, sei lá, para psicólogo. Então, ele vai não só contribuir com os alimentos, porque inclusive hoje, né, bom, os alimentos é uma obrigação, né? Não tem nem discussão, mas também a presença e a convivência, hoje tem ações, né, de dano por falta, né, da presença do pai ou da mãe na vida da criança, que provoca, né, um dano psíquico, essa ausência, né, essa falta de participação, que às vezes é mais grave do que a questão de alimentos que, sei lá, a mãe conseguiu se resolver de uma certa maneira, né? Então, ou ela é tão importante quanto, né, o alimento real, né, concreto, e o alimento afetivo, quer dizer, a participação. A guarda compartilhada, ela vem para propor isso, né, para dizer que numa separação, o filho não deixa de ser filho de cada um, né? E que ele deve ter a participação de cada pai, dos valores, né? Da educação de cada um. Quer dizer, depois da separação, todas essas diferenças ficam mais evidentes, né? Da educação de cada um, e os conflitos às vezes podem se perpetuar por causa disso. O que a doutora Ana falou é importante, que hoje em dia, inclusive, está gerando muitos processos criminais pelo abandono afetivo de uma dos pais. Esse né? termo abandono afetivo já é acolhido pela no Código Justiça. Criminal já está. Então, além de danos morais e financeiros que podem ter, também tem a questão criminal. O abandono não é só físico ou financeiro, como muitas pessoas pensam, ele está pagando, então tudo bem. Não, se você tem um abandono afetivo, ou se você, vamos pôr um português claro, dá mais bola para um irmão do que para o outro, isso pode gerar danos
tão grandes que resultam em um crime, né? Olha. Ô, doutor Flávio, nos tribunais ainda é mais comum a guarda ficar com a mãe. Eu sei que tem a questão da mediação, mas em linhas gerais, né? O juiz ainda dá mais a guarda para a mãe ou esse cenário está mudando um pouquinho? O pai também está tendo direito à guarda da criança. Como é que você avalia, né? Pela experiência que você tem. Eu particularmente acho que o filho tem que ficar um pouco mais com a mãe, né? Nos momentos iniciais de vida, né? Que aí vai depender da idade vai também, dependendo né, da idade. filho, né? A guarda compartilhada é a regra, é o que está se usando, mas é muito importante porque ter essa presença materna, né, para o crescimento da criança. Acho que a doutora Ana pode falar melhor. Não, na verdade, o que a gente fala em psicologia é de função materna e função paterna. Então, a função materna, que é de cuidar, dar o alimento, né, colocar na cama, acompanhar a lição, tudo isso seria, vamos dizer, a função materna, psicologicamente falando. E a paterna, que é a de prover, né, os alimentos, o que a casa precisa, de colocação de limites. Isso foi baseado num modelo de casal antigo, né, de uma família nuclear que hoje não existe mais. Então, o ideal é que hoje mãe e pai exerçam as duas funções, a materna e a paterna. E a gente tem pais, homens, né, figuras masculinas, que exercem muito mais a função materna em relação aos filhos do que a figura feminina mãe, né, que muito mais exerce muitas vezes a função paterna. Mas o ideal é que hoje em dia, né, os dois possam, né, saem para trabalhar e também tenham uma presença ativa e efetiva, né, tanto fisicamente quanto psicologicamente, emocionalmente para os filhos, que seja importante e possa participar. Então, mesmo, vamos supor, se num momento a mãe fica mais, se de fato ela consegue exercer essa função materna, porque tem mãe também que não consegue, né, tá lá, tá amamentando, tá dando os alimentos, na hora que o pai chega do trabalho, ele possa participar, dar o banho, ele vai lá, termina, dá o jantar, dá a sobremesa, né? E que a mãe também possa brincar e que ela, né? Que haja uma alternância que é muito mais saudável dessas funções. Eu fico pensando se o Freud e todos os precursores da psicanálise estivessem vivos, o que eles diriam dessa nova família, né, que se desenhou dos últimos anos para cá? Porque como é que ele falaria de um pai castrador se teríamos uma mãe também castradora? Nossa, tem muita mãe castradora. E hoje muitas famílias formadas, famílias homoafetivas, né? Existem famílias monoparentais, né? Homoparentais, heteroparentais e famílias homoafetivas que também tem que discutir, às vezes discutem até a guarda do cachorro, também as héteros, né? Quer dizer, tem vários. Hoje está muito diversificado e o importante é isso, né? Mesmo em famílias onde há dois pais do mesmo sexo, e essas funções são muito importantes para as crianças e o ideal é que elas sejam exercidas, né, com o mesmo peso mais ou menos para cada um. Tem uma expressão que eu gosto muito, que é utilizada pela doutrinadora Maria Berenice Dias, que foi uma desembargadora, hoje é advogada, mas foi uma desembargadora referência na questão da união afetiva, das primeiras decisões que vieram lá do Sul. E eu acho que hoje em dia Freud ia ter um tilt, ia ter que deitar no divã mesmo. Porque, ele que deitaria no divã, né? As novas famílias muda muito esse contexto daqueles pensamentos básicos que a gente tinha, né? A mãe é para isso e o pai é para o trabalho, manual. A Ana Cristina citou casais homoafetivos. Eles estão chegando nos tribunais de mediação também para separação ou ainda não muito? Já se chega. Os casais homoafetivos, os homossexuais, ou não sei o termo na psicologia qual seria, mas cada vez mais eles estão exercendo seus direitos jurídicos, né? E os preconceitos estão sendo aos poucos, né? Não é ainda o ideal de outros países. Acho que até na própria Alemanha, que há 20 anos estava no auge do totalitarismo, assassinando todas as minorias possíveis, essa semana foi declarado a permissão de casamento homossexual, né? Homoafetivo. Então, eu acho que a tendência é cada vez mais as novas famílias poderem ter direitos a tudo. Eu fico pensando num casal homoafetivo que também tem a guarda de uma criança
Como é que se dá essa... Você chegou a pegar algum caso já de casal homoafetivo? Ainda não? Nas varas de família ainda não peguei. Ainda não peguei, mas em outras situações até de orientação, sim, né? E uma outra situação de disputa também muito comum na vara de família é entre os avós e os pais. Às vezes nenhum dos dois pais é adequado. Né? Então, quer dizer, desde o início, os avós já tiveram que tomar a frente e cuidar das crianças. E aí existe uma disputa também entre os avós, ou um dos avós, e os pais. Então, isso é muito comum também e é um assunto de vara de família, né? E também, quer dizer, são próprios os filhos dos avós, mas que não são competentes ou até trazem prejuízos graves para as crianças. Bom, infelizmente a gente está na reta final, mas ainda queria uma palavrinha do Dr. Flávio com relação à mediação e todo esse processo de divórcio para as pessoas que estão acompanhando aqui o Mentalistas, estão ouvindo o nosso programa. Qual seria um conselho? Você pode dar um conselho para quem está nesse processo de separação? O que seria o ideal? Como as partes devem agir? O conselho que eu dou realmente para procurar mediação. Para quem quiser se informar mais, entrar no site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Lá tem o manual da mediação, tem os passos certinhos para onde procurar um mediador, tem todos os passos que você precisa para saber como que vai se desenvolver a mediação. Então, procurar se informar sobre a mediação, que acho que é a bola da vez. E do ponto de vista psicológico, Ana Cristina? Então, eu também recomendo muito a mediação, mas do ponto de vista psicológico, principalmente para aqueles casais, né, ex-casais que estão num litígio importante, que façam psicoterapia, né? Porque, na verdade, eles projetam nessa criança, né, todos os problemas, não pensando na criança, né? A gente não consegue, muitas vezes, nem reconhecer a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do filho e ver o que ele precisa e sentir, perceber o que ele está sofrendo. Na verdade, fica uma disputa entre os dois, cada um tirando a limpo, né, uma série de dívidas da própria vida conjugal, e a criança fica sendo objeto, né, e, vamos dizer, recebendo todas essas projeções desses problemas que são dos pais e não da criança. Então, pensar na criança, fazer a sua terapia, ser acompanhado e muito bem, vamos dizer, orientado, né, e assessorado por um trabalho, né, pelo advogado e também um trabalho de mediação. Agradecendo a participação da psicóloga Ana Cristina Cardoso de Mello, que atua na Vara da Infância e da Juventude e Varas de Família do TJ de São Paulo, e o Dr. Flávio Goldberg, mestre em Direito com tese em Mediação. Obrigada pela presença de vocês aqui no Mentalistas, viu? Foi um prazer recebê-los. Prazer foi nosso. Obrigada, Camila, um prazer. O Mentalistas desta semana, na versão podcast, fica por aqui, mas você pode ouvir esta e todas as outras edições no nosso site estadão.com.br. A apresentação e produção do Mentalistas é minha, Camila Tulinski, o editor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até uma próxima. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.